E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago um dos raros casos onde a gente vai analisar a partida de José Raul Capablanca. E ao invés dele estar imortalizando alguém, ele está sendo imortalizado pelo bot Vinic. E o mais interessante é que ao final dessa partida, o lance vencedor do bot Vinic é um lance que os computadores demoraram muito tempo para compreender. É um lance que a análise mais básica do Chess ou do chess.com ainda não vê. No entanto, se você colocar nas profundidades mais altas, o computador vai encontrar o lance jogado pelo bot Vinic. Além de tudo, isso também foi jogado no torneio de Avro, lá na Holanda, que foi considerado o torneio mais forte do mundo. Para você ter uma noção assim, do nível do torneio, estava jogando o jogador que era campeão mundial na época, Alexander Alekhine. Além do Alekhine, a gente também tinha o ex-campeão mundial Capablanca, o ex-campeão mundial Max Euwe, e nós tínhamos o jogador, o bot Vinic, que tá jogando aqui de brancas, que seria campeão mundial futuramente, em 1938 ainda não era, mas viria a ser campeão mundial, e vários outros jogadores, inclusive, que foram candidatos a campeão mundial, como é o caso do Reshevsky, do Ruben Fine. Então é um torneio, assim, fortíssimo, e nessa partida o bot Vinic se consagra em cima do Capablanca. Vamos lá, sem mais delongas, depois de uma introdução gigantesca, vamos finalmente à partida. Nós temos por parte do bot Vinic peão na casa de D4, e o Capablanca opta pela defesa índia com cavalo em F6. Vem peão em C4, expandindo no centro do tabuleiro, e peão em E6 é um convite por parte das negras de jogar a defesa ninzo-índia. A ideia é que se o jogador de brancas quiser jogar a ninzo-índia, ele vai jogar cavalo em C3, permitindo o bispo em B4 cravando o cavalo, e isso leva a uma partida bem desbalanceada, onde normalmente o jogador de pretas vai tomar o cavalo, dobrando os peões das brancas e entregando o par de bispos, mas ficando com uma estrutura de peões superior no longo prazo. Aqui o bot Vinic opta pelo sistema Rubinstein, onde ele joga peão na casa de E3. Para um jogador bem iniciante isso pode parecer um erro, porque ele optaria por ficar com o bispo por dentro da cadeia de peões, mas a resposta é que o jogador de pretas tem uma pequena ameaça de jogar cavalo em E4 e tomar o cavalo dobrando peões sem nem ter que entregar o par de bispos. Então, se você tira o bispo da cadeia de peões, tipo o bispo em G5 ou bispo em F4, antes de fechá-la, você talvez tenha que tomar esse cavalo entregando o par de bispos, ou você acaba permitindo o adversário a jogar esse cavalo em E4, e novamente, como a gente comentou, ele vai tomar aqui na casa de C3, dobrando seus peões sem nem ter que entregar o par de bispos. Então é melhor para as brancas manter o bispo mesmo dentro da cadeia de peões, e você tem sempre a liberdade de responder a cavalo em E4 com o bispo em D2 se você quiser, forçando dessa maneira o adversário a entregar o par de bispos caso ele queira danificar a sua estrutura de peões. Então peão em E3 é o sisteminha Rubinstein, tá explicada a ideia, um pouco mais profunda do que parece, mas é isso daí, E o Capablanca ataca o centro do tabuleiro com o peão na casa de D5. Agora, nós temos o peão em A3 por parte do bot Vinic, forçando o Capablanca ou a perder tempo voltando o bispo, ou a abrir mão do par de bispos tomando o cavalo. Bispo toma cavalo, peão toma de volta e beleza, temos aqui uma posição bem típica de ninzo-índia, onde brancas têm a vantagem estratégica de longo prazo do par de bispos, tem uma maioria de peões no centro do tabuleiro, só que o jogador de brancas tem uma fraqueza muito grave de longo prazo, que é o peão isolado da casa de A3 e esses peões fracos de C que normalmente são alvos. Nessa posição, os peões de C não vão importar muito porque dá para trocar, mas o peão de A com toda certeza é um alvo de longo prazo que o Capablanca tem para ameaçar por ser um peão isolado. Então, Capablanca joga peão em C5 atacando o centro do tabuleiro, temos C por D5 se livrando do peão dobrado, e toma de volta, e bispo em D3 desenvolvendo. Capablanca faz o roque, e nessa posição o bot Vinic aproveita do fato de que ele tem um peão a mais no centro do tabuleiro, sendo esse peão de E, e ele quer preparar uma ruptura no centro do tabuleiro, que é muito comum, que seria a ruptura F3, E4, com a ideia de ter mais peões no centro e ativar o par de bispos, porque se você não jogar o E4, esse bispo realmente não vai participar da partida. Então, ao invés de cavalo em F3, que seria um lance mais natural para um iniciante jogar, o bot Vinic joga muito melhor cavalo em E2, que deixa livre a movimentação do peão de F, para poder romper o centro do tabuleiro e ativar o seu par de bispos. E o José Raul Capablanca não deixa barato, ele vai jogar da maneira posicionalmente mais lúcida possível, ele joga peão na casa de B6, preparando para pegar de volta o par de bispos que ele entregou. Nessa posição, se você não tomar cuidado, o adversário vai jogar bispo em A6 e ele vai trocar aqui o seu bispo da casa de D3 e o jogador de pretas vai ter esse peão isolado como alvo de longo prazo e nem mesmo a sua compensação de ter o par de bispos você terá.
No entanto, o Botvinnik, ele era um jogador muito dinâmico. Então, ao invés dele perder tempo para manter o par de bispo uma vantagenzinha posicional, ele parte logo pro ataque sem perder tempo, faz o rock, vem o bispo em A6 e ele não tá nem aí, ele toma, né, que não é uma escolha muito natural. Bispo em C2 seria completamente lógico também, mantendo o par de bispos. Mas ele toma o bispo porque ele tá argumentando, depois de cavalo por A6, o tempo que você vai levar para de fato explorar o meu peão isolado, para de fato colocar esse cavalo que agora tá no canto do tabuleiro para jogar, é o tempo que eu tenho para criar alguma coisa, para criar um ataque com a minha vantagem de peões centrais. Então o Botvinnik vai jogar essa partida de maneira muito ativa, começando a concretizar um ataque, enquanto o Capablanca possui as vantagens posicionais de longo prazo. Vem bispo em B2 desenvolvendo a peça, dama em D7 conectando torres, e A4, que é um lance multipropósito, ao mesmo tempo abrindo a diagonal para o bispo em algum momento, e talvez um A5 venha rompendo a cadeia de peões e colocando a torre para jogar. Aqui, torre em E8 joga o Capablanca, com a ideia de retardar a possibilidade de um E4, e nessa posição vem um lance muito curioso, né? Porque aqui, onde é que o Botvinnik vai querer essa dama? Provavelmente na casa de C2, onde ela apoia o avanço C4 e onde ela fica de olho na casa de H7, que pode ser um teminha de longo prazo. Só que antes de jogar dama C2, o Botvinnik joga dama em D3, que na verdade perde tempo, de propósito. Ele tá jogando para provocar o Capablanca a avançar o peão de C, porque depois de dama em C2, você vê, ele perdeu um tempo, ele poderia ter jogado dama em C2 direto, aí o Capablanca, vamos dizer, se tivesse jogado C4, seria a vez das brancas jogarem novamente, mas ele provoca esse lance para fechar o centro do tabuleiro e potencializar um ataque nas alas. O Capablanca também não tá triste não, né? Quando ele jogou C4, ele montou aqui, ó, 2 postos avançados pro seu cavalo ocupar, e agora ele vai fazer uma das manobras mais compridas que eu já vi. O Capablanca joga agora um lance que é inexplicável para um iniciante. Ele joga cavalo em B8. E agora eu vou fazer o que eu vou tentar fazer, o impossível, que é explicar o cavalo de volta para a casa inicial para um iniciante ou intermediário. O Capablanca está visualizando uma manobra fantástica, né? Ele acabou de montar 2 postos avançados para o seu cavalo. A manobra que o Capablanca está visualizando é a manobra cavalo em B8, cavalo em C6, cavalo em A5 e cavalo em B3. E no momento que o cavalo chegar na casa de B3, teoricamente esse cavalo vira um monstro insano, porque ele corta a defesa da dama do peão de A, ele impede que a torre defenda o peão de A, ele de maneira geral fica ameaçando várias infiltrações chatas, duplos e coisa do gênero, e depois que o peão de A cair, aqui a maioria de peões de ala da dama começa a se movimentar. Então, nessa posição, cavalo em B8 pode não parecer, mas tá gerando uma ameaça de ganhar um peão. Eu sei, é bem ridículo falar que cavalo B8 ameaça ganhar um peão, mas ameaça nos próximos 5 lances. O que o Botvinnik vai fazer? Ele vai tomar a decisão correta e ele vai sacrificar o peão porque ele vê o potencial de ataque na ala do rei, então ele joga de maneira fantástica. Primeiro, torre de A em E1. Para quê? Porque ele quer manter a torre de F onde está para poder começar a movimentar os seus peões. Cavalo em C6 e agora cavalo em G3. Por quê? Porque auxilia na ruptura E4. Cavalo em A5. No próximo lance chega o cavalo do Capablanca. F3, preparando para romper com E4. Finalmente, depois de 5 lances, cavalo em B3, chega aqui a manobra que foi executada. O cavalo do Capablanca no posto avançado B3. E aqui ele vence um peão, mas não somente ele vence um peão, como também apoia uma avalanche de peões de ala da dama. E aqui esse cavalo permanece até o fim da partida, né? Vem peão na casa de E4 por parte do Botvinnik, rompendo o centro do tabuleiro. E o Capablanca corajosamente opta pela captura do peão da casa de A4. E agora o Botvinnik vai fazer a festa com essa avalanche de peões. No entanto, o Capablanca é um cara assim monstruoso na defesa e agora ele tem um peão a mais e agora ele tem um peão de A passado que está apoiado pelo cavalo. Então, se o ataque do Botvinnik não der em nada muito rapidamente, o Capablanca tem basicamente uma partida ganha. Ele joga E5 chutando o cavalo, cavalo em D7 e ele começa a apoiar a avalanche com o peão de F com dama na casa de F2. A ideia é F4, F5, F6 e eu vou destroçar a defesa do seu rei. Nessa posição, na verdade, o Capablanca dá início a uma defesa muito resiliente e muito difícil. Ele joga peão na casa de G6. É um lance que vem para controlar o cavalo de G3, mas não somente para isso. Ele vem também para preparar
um F5 para impedir que as brancas mesmo consigam jogar um F5. Então, quando brancas jogam peão em F4, o Capablanca joga peão na casa de F5, e agora ele está argumentando que, beleza, eu passei o seu peão de E, no entanto, é um peão passado muito fácil de bloquear. Se ele avança, ele não tem basicamente nenhuma chance de não ser perdido nos próximos lances. Se ele fica onde está e eu tenho chance, eu vou jogar cavalo em F8, cavalo em E6, eu vou bloquear o seu peão passado, depois eu vou correr o meu peão passado e eu vou vencer o jogo. Esse F5 é de uma resiliência tremenda, né? E qualquer jogador que não Botvinnik seria incapaz de quebrar as defesas do Capablanca. No entanto, o Botvinnik é o rei do jogo dinâmico e ele vê a opção de não jogar com o peão passado, mas sim tomar en passant para abrir a coluna E e começar, né, um ataque com um potencial F5 depois, certo? Para poder abrir também a coluna F. Cavalo toma F6 e o F5 vem tentando romper tudo na ala do rei. Então, se peão de F toma peão de G6 vier, assim, destruindo a defesa do rei do Capablanca, vai ser muito difícil de você conter o ataque ao longo da coluna F. Portanto, Capablanca joga torre, toma torre, depois de torre toma de volta, ele joga torre em E8, e dessa maneira ele conseguiu diminuir muito o impacto de um F toma G6, certo? Não vai ser aquele lance super mega ultra impactante, porque o Capablanca estaria devolvendo material. Peão toma, ele não vai tomar de volta. Você vê? Ele vai primeiro trocar torres e depois ele vai utilizar desse tempo, te dando o peão de volta, para voltar a dama e se defender. Então, nessa posição, nós já temos aqui uma necessidade de que o ataque venha com uma precisão extrema por parte do Botvinnik para conseguir fazer alguma coisa. E ele o faz. Ele encontra, não peão toma peão, mas sim um muito forte torre na casa de E6, com tempo no cavalo, praticamente forçando o adversário a tomar a torre, gerando o tema do peão avançado. Temos torre por E6, peão toma de volta e agora o Botvinnik possui um peão na sexta fileira, um ataque ao cavalo ao mesmo tempo e muitas táticas. Rei em G7 segura o cavalo, dama em F4 ameaça infiltrações de dama, ameaça dama em E5 cravando o cavalo, e o Capablanca retorna aqui a dama para defender, ainda com mais material, ainda com tempo para correr os peões. E nessa posição, o Botvinnik joga o lance que o Engine não entende. O Engine gostaria de dama na casa de C7. Só que o Botvinnik joga dama na casa de E5, e aqui o computador, como você pode ver, eu acredito que eu deixei a barra de avaliação. Não, vou deixar aqui, ó, expandir, mostrando a barra de avaliação. O computador acredita que depois do dama em E7 do Capablanca ficando de olho na infiltração dama em C7, a posição está completamente empatada. Você vê a barra de avaliação na profundidade base do Lichess. Depois vocês podem checar isso nos seus computadores também. No entanto, isso não poderia estar mais enganado, porque nessa posição, Botvinnik tem uma sequência de lances que, quando jogada, vence a partida de maneira forçada. E é uma sequência muito bonita e muito difícil. Eu diria que o segundo lance da sequência é o mais difícil de encontrar, mas é uma combinação tática de dois lances que dá uma vitória belíssima e nem mesmo o Stockfish é capaz de encontrar. Então aqui é o seu momento para pausar o vídeo, ver se você calcula melhor do que o Stockfish, porque pelo menos você sabe que tem algo aqui que vence o jogo. Então, pause o vídeo e veja se você seria capaz de destruir aí José Raul Capablanca, um dos melhores jogadores da história, uma sequência tática, assim, invisível para as máquinas. Pausou? Eu espero que sim, eu espero que você tenha sido capaz de ver o lance brilhante Bispo na casa de A3. E agora sim, o Stockfish percebeu que o jogo está completamente ganho, porque quando você entrega esse bispo, você está gerando várias coisas na posição do jogador de pretas. Então, depois de dama por A3, que acaba sendo a opção que o Capablanca opta por jogar, o jogador de brancas tem várias vantagens, né? Uma delas, um peão avançado que está muito próximo de se tornar uma dama. Segundo, a dama não mais defende o cavalo, né? E o rei do adversário que está sem um defensor a mais e, portanto, não tem como se esconder dos cheques. Então, bispo em A3 foi um lance muito bonito. Mas qual que é o objetivo do lance? Seria o segundo lance da sequência muito mais difícil, cavalo em H5. Esse lance é, para mim, o mais bonito do jogo inteiro, mais bonito do que o bispo em A3, e a ideia do cavalo em H5 é, claro, dar sequência na combinação. Se o adversário não tomar o cavalo cai de graça,
e o checkmate segue de maneira inevitável. Se o cavalo for capturado, que é o que foi jogado na partida, peão toma cavalo, o objetivo do lance é dama G5 e é impossível para o rei do jogador de pretas se movimentar para uma casa onde o cavalo não caia com cheque e onde o avanço de peão não vá ameaçar uma promoção com checkmate. Em F8, em H8 é indiferente, os dois lances vão levar aqui dama toma cavalo cheque e na sequência, se você não quiser levar checkmate, você tem que movimentar o seu rei para a casa de G8, ao ponto que o Botvinnik, sem medo nenhum dos cheques de dama, avança o peão, ameaçando, é claro, dama em F8 checkmate ou a promoção do peão, que também vai levar a checkmate. Aqui o Capablanca tem uma sequência de cheques, mas o Botvinnik havia calculado corretamente que ele pode esconder o rei dele, por exemplo, na casa de H4 e jogar peão na casa de G4 para ficar de olho nos cheques, ou fugir o rei para H3 e jogar peão em G3, alguma coisa do gênero, mas o Capablanca ainda tenta. Dama cheque, F2. Aqui o computador novamente acha que está empatado, mas não está, né? Se eu aumento a profundidade, ele logo vê que não está empatado. Dama cheque, rei G3. Dama cheque, rei H4. Dama cheque, claro, E4 vai simplesmente... G4 vai simplesmente levar mate, mas primeiro você toma o peão, depois você volta, depois você joga o G4, e agora sim, o adversário não vai ter nenhum cheque, porque você se esconde atrás dos seus peões. Dama E1, em H5, e foi nessa posição na qual era inevitável o checkmate com dama em F8, com promoção de peão, né? E, enfim, aqui a posição já é uma posição de mate forçado, e José Raul Capablanca abandona, e nós temos uma das partidas mais belas de toda a história de xadrez, que até hoje os computadores têm dificuldade de compreender. É isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, um abraço e até a próxima!